Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério, hoje entrevistando o presidente da Associação Nacional dos Advogados Federais, Marcelino Rodrigues. Então vamos para uma questão bastante básica. O que é a função essencial da Justiça? Então, a função essencial da Justiça, ela é prevista, as funções essenciais da Justiça, elas são previstas na Constituição Federal de 88. Sim. Que é exatamente aquelas funções que não podem prescindir a organização da Justiça, né? Nós temos a magistratura, que vamos dizer assim, por si só a função que exerce aí essa atividade jurisdicional, e ao lado dela nós temos o Ministério Público, né? Que é uma função essencial à Justiça, a Advocacia Pública, que também é uma função essencial à Justiça, a Defensoria e a Advocacia como um todo, né? No caso da Advocacia Pública, o artigo 131 da Constituição Federal traz a sua previsão. Então, é uma função que é essencial à organização da Justiça, vamos dizer assim. Tem esse status constitucional, então ela não pode ser, vamos dizer assim, não se pode prescindir da Advocacia Pública nesse caso. Como é que um procurador da AGU pode fazer em relação a uma obra pública que começa e não termina? Então, hoje a atuação da AGU ela é muito voltada nesses casos de obra pública para a viabilização da política pública. Então, há uma análise anterior com relação à questão da legalidade, questão de licitação, né? Sob o aspecto da legalidade, já que a decisão política é feita pelos agentes políticos, né? Então a AGU traz essa conformação legal à política pública. Já a execução fica num segundo momento, né? Ou seja, vocês não têm poder de polícia, né? Nos falta essa situação. E a execução fica no segundo momento, por parte dos agentes e tudo, e aí acaba vindo aí a atuação de outros órgãos também, como a CGU e o próprio TCU, que fazem essa fiscalização, né? O TCU tem poder de polícia? No caso, o TCU tem um poder fiscalizatório, né? Cabe a ele fazer essa fiscalização da utilização desse dinheiro público nas obras naquilo que envolve um dinheiro advindo da União, uma verba federal. Ele faz essa análise sobre todos esses aspectos da utilização de dinheiro público, se a obra foi concluída, como é que se deu todo esse processo, né? Agora, nós estamos diante aí de casos evidentes de mau uso, de superfaturamento, metrô de São Paulo, estádio Mané Garrincha, os estádios da Copa, que praticamente estão todos aí, e todos denunciados praticamente por irregularidades. Como é que a AGU atua e vocês da ANAF? Então, a gente coloca que no Brasil hoje o combate à corrupção está sendo feito a posteriori, né? Primeiro você deixa acontecer os malfeitos e aí depois você vai punir. Mas você não resolve o problema na fonte. O problema fundamental não é Exato. resolvido. Então, assim, Exato. Você tem uma atuação do Ministério Público muito forte, você tem uma atuação do próprio Judiciário muito forte, mas eles só atuam quando já está feito já arrombaram o a ato. cerca. Isso, o ato já foi consumado. E o que a gente defende é que é necessário um fortalecimento da advocacia pública nacional, no caso, porque a AGU, no caso, é a advocacia pública federal. Nós temos as procuradorias estaduais nos estados e as procuradorias municipais, né, nos municípios do país, que ainda precisam de uma maior valorização e até organização. Nós temos municípios, por exemplo, que nós não temos procuradoria municipal organizada. Então, todo esse processo que a gente vê anterior, né, de análise, de conformação legal, ele acaba não acontecendo. E na AGU nós, enquanto até um pouco mais organizados do que várias outras procuradorias, mas nós ainda prescindimos de uma maior independência técnica, né, respeito às prerrogativas, porque é aquela situação. O gestor, quando quer fazer, ele não quer saber como, vamos dizer assim, tem muito gestor que acha que pode fazer isso, que pode tudo. E o que cabe ao advogado público, enquanto advogado e enquanto ali representando o interesse público da União, né, que é o interesse de toda a sociedade, ele tem que dizer o que é que pode, o que é que não pode, como é que pode ser feito, que aquilo não é possível. Só que nós ainda temos aí um vácuo, vamos dizer assim, onde há uma certa interferência política, às vezes querem forçar algumas situações, né, que não é o ideal.
né? Então, assim, o que a gente, enquanto ANAF, a gente defende e a gente trabalha é para esse fortalecimento das prerrogativas. Num gestor público, Marcelino, gestor público municipal, por exemplo, onde não tem aí um procurador que possa atender um reclamo da sociedade, falou, olha, deixou essa obra aqui, está parada já há quanto tempo, e o prefeito, por exemplo, não fez absolutamente nada. Como é que vocês podem atender? Nesse caso, por ser um âmbito municipal, acaba que não há uma atuação direta por parte da AGU, né? O que acontece em municípios menores é que essas procuradorias são exercidas por advogados contratados e tudo, e algumas vezes nós vemos alguns problemas. Se tem alguma vinculação com verba federal, aí nós temos a atuação, por exemplo, do próprio TCU, que faz essa análise, né, dessa situação. Mas assim, no âmbito municipal e estadual, as procuradorias é que deveriam ser, né, mais organizadas exatamente para ter essa atuação direta. Quer dizer, um prefeito fica livre, né, para poder fazer o E eu vou pegar um gancho do que o Dr. Marcelino falou, que é a intervenção política. E eu sei, porque já tratamos desse assunto aqui, que o Campbell tem uma proposta sobre a indicação de procuradores, de ministros, e a gente observa isso, a gente veio de municípios também, em que os membros do Tribunal de Contas do Estado são indicados às vezes pelo prefeito, pelo deputado e tudo mais, e aí virou bagunça. Nós vamos fazer mais um intervalo e vamos tratar dessa questão no próximo bloco. Já voltamos.